não o limiar das grandes conquistas, aquelas anunciadas com fanfarras e fogos de artifício. Falo do silencioso e sombrio limiar que antecede toda e qualquer vitória autêntica em sua vida. O momento em que você, olhando para trás, percebe que tudo o que te sustentava está ruindo. E o mais assustador é que não há um culpado externo, um evento dramático que justifique o caos. A ruína é interna, profunda, e se manifesta de uma forma que a maioria das pessoas tenta desesperadamente anestesiar. O tédio existencial, a exaustão que não passa com o sono, e a confusão que não se resolve com mais informação. Você se sente estranho. Sente que o mundo que antes fazia sentido, os hábitos que te definiam, as pessoas que te cercavam, tudo isso agora te aperta, te incomoda, te sufoca. É como se você estivesse usando a mesma pele, o mesmo nome, o mesmo CPF, mas por dentro, o indivíduo que você se tornou é grande demais para caber na vida que você construiu. O que a maioria chama de crise, de desencanto ou de simplesmente estar perdido, é na verdade a evidência mais clara de que você está no epicentro de uma transformação radical. E sim, isso dói. Dói muito. Porque a transformação, quando é real, exige a morte de uma versão sua. E a morte nunca é confortável. Você olha ao redor e vê a ilusão de estabilidade, a rotina confortável que aprisiona a maioria. E de repente, esse conforto parece a maior das prisões. A dor que você sente não é a dor do fracasso, é a dor do nascimento. É o seu eu autêntico, aquele que você tentou silenciar por anos em nome da adequação social, da expectativa alheia, da busca por aplausos, gritando. Ele grita pedindo espaço, pedindo oxigênio. Você está mais perto de uma vitória essencial do que jamais esteve, mas essa proximidade vem disfarçada de escuridão. O final do caminho que você conhece é, na verdade, a porta de entrada para a pessoa que você foi feito para ser. E essa porta só se abre para quem tem a coragem de aceitar a dor da desconstrução. Você tentou fugir desse incômodo. Tentou preenchê-lo com distrações, com consumo, com aprovação efêmera nas redes sociais, com relacionamentos vazios. Mas a verdade é uma coisa teimosa. Ela sempre volta. E a verdade que te visita agora é essa. Você não pode mais fingir. Você não pode mais se trair. Não existe mais espaço para a mediocridade do estar tudo bem, quando a sua alma está em guerra. Este material não é um manual de autoajuda raso. É um espelho sombrio que reflete a sua iminente ruptura. É um alerta para aqueles que sentem a urgência da mudança, mas temem o abismo que ela exige atravessar. O que você está sentindo, esse misto de exaustão, solidão e confusão profunda, não é fraqueza. É preparação. É o universo te empurrando para fora da gaiola dourada que você chamava de vida. O seu antigo mundo está desmoronando, não porque está terminando, mas sim porque está se realinhando da única maneira que a autenticidade permite, a partir do zero. E quando o peso do antigo tentar te puxar de volta, quando a saudade da vida previsível bater, lembre-se, você nasceu para a ruptura, para romper as barreiras, para ir além do óbvio. Você não está desmoronando, está rompendo. E é nesse rompimento que reside a sua imensa e silenciosa vitória. Antes de mergulharmos nos 9 sinais inconfundíveis de que você está na fase final antes da sua grande ruptura, se este espelho já te tocou, faça o seguinte: inscreva-se no canal agora e ative as notificações. O próximo passo dessa jornada começa exatamente aqui. Sinal 1. O silêncio que te isola. De repente, as rodas pararam de girar para o lado de fora. Você percebe que estar cercado não te preenche mais. Você está em um jantar, em uma festa, ou mesmo em uma conversa familiar, e uma solidão inominável te atinge. Não é tristeza, não é mágoa. É uma sensação gélida e estranha de que as vozes ao redor não te alcançam, porque a frequência que vibra dentro de você mudou. É como se a sua alma estivesse em um recolhimento estratégico, uma espécie de hibernação consciente que ninguém entende, mas que você sente profundamente. Você começa a evitar as explicações. Não porque lhe faltem palavras, mas porque sente, com uma certeza desconfortável, que a sua verdade atual é incomunicável para quem ainda vive na superfície. E isso é fundamental. Você não está perdendo a conexão com o mundo. Você está ganhando, pela primeira vez em muito tempo, uma conexão real e brutal com você mesmo. Essa solidão, que parece um castigo existencial, é, na verdade, um convite radical. Um espaço onde o ruído das expectativas se silencia, onde a performance social cessa e você, finalmente, pode ouvir o murmúrio da sua própria verdade sem interferências.
O filtro de pessoas e energias ao seu redor torna-se mais fino, mais seletivo. Aqueles que antes pareciam essenciais agora te esgotam. Conversas fúteis e rasas se tornam intoleráveis, não por arrogância, mas por um custo energético insuportável. A presença alheia se torna pesada quando não há profundidade, quando falta autenticidade na troca. Essa fase de isolamento é onde a sua essência começa a se despir. As máscaras caem, os papéis sociais se tornam apertados demais. Você percebe que a necessidade desesperada de se encaixar sumiu. O que resta é o imperativo ético de apenas ser. É incômodo, sim. É assustador porque rompe com o modelo de felicidade gregária que a sociedade prega. Mas, estranhamente, traz uma paz fria, um alívio, como se, finalmente, você estivesse sendo verdadeiro consigo. Sem plateia, sem performance. Se este silêncio sombrio te cerca, não fuja dele. Abrace-o com a coragem do náufrago. Ele é o preparo do solo para o seu renascimento. A solidão é o laboratório da autoconsciência, e a autoconsciência é a antessala da vitória. Sinal 2. O desconforto não se esconde mais. Chega um momento inflexível em que o teatro da vida tem que fechar. Você já não consegue mais fingir. Não nos relacionamentos, não nas conversas, e o mais perigoso, não mais consigo mesmo. Aquilo que você deixaria passar, aquilo que você tolerava em nome da paz superficial, agora te incomoda, te pesa, te sufoca ao ponto da náusea. Mesmo sem saber para onde ir, a única certeza é a urgência de fugir do lugar onde você está. É como se tudo o que não fosse genuíno estivesse gritando em uníssono dentro do seu peito. Um grito silencioso, mas impossível de ignorar. E quanto mais você tenta forçar a permanência do antigo, mais rápido ele se despedaça. Você começa a perceber, com uma clareza cortante, que muitos dos caminhos que você trilhou foram pavimentados pelas expectativas dos outros e não pelo seu desejo visceral. Aceitar essa traição de si mesmo exige uma dose hercúlea de coragem ética. É aqui que nasce o ímpeto de parar tudo, de recomeçar, não de um lugar de motivação barata, mas de um lugar de necessidade vital, de sobrevivência da alma. É soltar o que parece seguro, mas que não serve mais. Esse desassossego, essa insatisfação crônica, não é um defeito de caráter. É um despertar. É a sua consciência pedindo espaço para viver, finalmente, na verdade. Você se sente um traidor, porque mudar implica em decepcionar quem esperava que você fosse previsível. Mas no fundo, você sabe que a verdadeira e irreparável traição seria permanecer desonesto consigo. Você começa a recusar convites, opiniões, regras. Não por rebeldia adolescente, mas por uma clareza inegociável. Você não pode mais viver no piloto automático. Esse desconforto que te mantém acordado na madrugada não é um erro no sistema. É o próprio sistema interno avisando que a mudança não é mais uma opção, é um destino. Muitos não vão entender. Dirão que você está confuso, perdido. Mas você não está perdido. Você apenas se recusa a se perder dentro de uma vida que já não é a sua. Siga esse desconforto. Ele é a sua bússola. É o mapa para sua nova e aterradora liberdade. Sinal 3. A versão antiga de você começa a desmoronar. O desmoronamento não é um evento, mas um processo corrosivo e silencioso. Em algum ponto, você percebe que a identidade que você construiu já não te representa. Os hábitos, os compromissos vazios, os planos de longo prazo que não te entusiasmam mais. Tudo parece pequeno, inadequado, para a pessoa que está, contra a sua vontade e a sua inércia, se manifestando. É como vestir uma roupa que não serve, mas a sensação é interna. Você começa a se encarar no espelho da consciência com uma honestidade brutal. E o que você vê pode ser assustador. Há cansaço, há dúvida, há medo, mas também há uma chama, um fogo frio, que se recusa a ser apagado. Algo em você exige crescer, romper o casulo, expandir além da bolha confortável das suas antigas crenças. As desculpas que antes funcionavam como anestesia perderam o efeito. As pequenas mentiras que você contava a si mesmo soam ridículas. Você já sabe, no fundo, o que precisa ser deixado para trás. O difícil é aceitar que nem tudo, nem todos, virá com você para esta nova fase. A opinião alheia perde peso, perde a gravidade. Você começa a tomar decisões mais ousadas, mais arriscadas. Você corta laços, muda de direção, e sim, as pessoas notam. Algumas se afastam com ressentimento, outras criticam com amargura.
Mas, pela primeira vez na sua trajetória, a crítica externa não te paralisa. Ela te confirma. A mudança real não acontece em momentos épicos, mas na quietude do seu peito, na decisão diária de aceitar nada menos que a sua verdade. A dor que você sente neste desmoronamento não é a dor de um final. É a dor da metamorfose. É o processo de nascer de novo sem garantias, sem aplausos, apenas com a certeza de que não há mais caminho de volta. Você não está se perdendo na confusão, você está se encontrando no caos. E cada pontada de desconforto é apenas a casca rachando para que a sua verdadeira essência possa emergir. Sinal 4. A versão antiga de você te sufoca. Existe um dia em que você acorda e sente que há algo profundamente errado. Não é o ambiente, nem as pessoas. É você. A maneira como você costumava pensar, falar ou se comportar subitamente parece forçada, uma encenação da sua própria vida. O que antes se encaixava agora te aperta de forma insuportável. O seu eu de ontem já não cabe dentro de você. Você percebe isso em detalhes corrosivos, as piadas que perderam a graça, os lugares que te entediam profundamente, as conversas que parecem reprises mal ensaiadas. E o mais perturbador, você começa a se irritar visceralmente com o que antes tolerava com facilidade. É como se o seu eu do passado estivesse lutando pela sobrevivência, mas o seu eu do futuro já estou batendo na porta. E as duas entidades não podem coexistir no mesmo espaço. Algo tem que ceder. Algo tem que morrer para que algo novo possa viver. Você tenta se agarrar ao antigo porque ele é familiar, previsível. Mas quanto mais você se agarra, mais você sente que está traindo quem você realmente é. O desconforto deixa de ser apenas mental e se torna físico. O ar parece rarefeito. Nada faz sentido. A loucura aparente é que, para o mundo exterior, você parece ser o mesmo. Mas internamente, tudo mudou, e essa fricção gera uma tensão insuportável. Uma urgência quase desesperada de largar tudo e recomeçar, de implodir a rotina. Mas recomeçar exige confiança cega no vazio. Recomeçar significa perder o controle sobre o que é conhecido. E é por isso que você se sente tão exausto, tão confuso. Você está tentando sustentar duas versões simultaneamente, e o dispêndio de energia é colossal. A pergunta que te assombra é: eu estou enlouquecendo? A resposta é: não. Você está, finalmente, despertando. O crescimento nunca é bonito no início. Ele é solitário, desorganizado, desconfortável, mas é visceralmente necessário. Esta desconstrução interna é a forja do novo. E o novo exige espaço. É por isso que o antigo está em colapso. Não resista. Apenas sinta, observe e confie no processo. Sua próxima versão está nascendo no meio exato deste caos. Sinal 5. Você começa a dizer não sem culpa. Em outro tempo, você dizia sim para tudo. Dizia sim até quando a sua alma gritava não. Você se encaixava em lugares que não te pertenciam. Você se adaptava ao ponto da anulação para agradar. Você se esforçava para não decepcionar. Hoje, esse custo se tornou impagável. O preço do autoabandono está alto demais. Você começou a compreender que o ato de dizer não é, antes de tudo, um ato de amor próprio e de ética pessoal. Dizer não soa mais rude. Soa como liberdade. Você passa a proteger a sua energia com o zelo de quem guarda algo sagrado. A sua paz se torna a sua prioridade máxima. Você se distancia, sem drama, de quem não soma, de quem apenas suga ou critica. Você para de se forçar a estar onde não deseja. No início, você tenta justificar, explicar, mas logo percebe que não precisa. Quem te compreende, fica. Quem se ofende, talvez nunca tenha visto quem você realmente é. E tudo bem. Nem todos embarcam no seu próximo capítulo. Dizer não é assustador, porque por muito tempo você acreditou que precisava da aprovação externa para se sentir aceito. Mas agora você está descobrindo que a aceitação verdadeira emana de dentro. E isso, por si só, muda o eixo do seu mundo. As pessoas notarão. Dirão que você se tornou distante ou egoísta. Mas, no fundo, você sentirá uma leveza inédita, como se estivesse respirando com seus próprios pulmões pela primeira vez. Você para de tentar provar o seu valor. Você para de mendigar pertencimento. Você passa a escolher, de forma consciente e soberana, onde depositar a sua atenção, o seu tempo e o seu coração. Isso é poder. É maturidade.
Cada não que você aprende a proferir é um sim que você dá à sua saúde mental, à sua autenticidade e ao seu caminho único. Não se trata de rejeitar o mundo, mas de parar de rejeitar a si mesmo em nome da aceitação. E quando isso acontece, algo dentro de você floresce com uma força silenciosa e inquebrável. Sinal 6. A crítica já não te afeta como antes. Houve um tempo em que um comentário casual, uma observação sutil, um julgamento disfarçado, era suficiente para desequilibrar todo o seu sistema. Uma crítica bastava para fazer você questionar todas as suas escolhas. Não mais. Agora você escuta. Você analisa a fonte, o conteúdo, e segue em frente sem engolir, sem absorver, sem se desesperar. Você está aprendendo a manter-se firme e centrado, mesmo quando o mundo tenta te dobrar. Você compreendeu, de forma visceral, que nem todo ataque merece uma resposta e que nem toda crítica é pessoal. Muitas vezes, o que as pessoas falam sobre você diz infinitamente mais sobre o estado delas do que sobre quem você é de fato. Esse distanciamento não te torna frio. Ele te torna imóvel. Você já não permite ser balançado pelo julgamento de quem jamais calçou seus sapatos e, principalmente, de quem jamais teria coragem de viver a vida que você está ousando viver. E isso incomoda. Incomoda profundamente. Porque a liberdade da alma assusta aqueles que se contentaram em viver enjaulados. Você começa a perceber que a sua mudança, o seu crescimento, a sua nova integridade causam um desconforto coletivo. O seu despertar quebra expectativas. E aqueles que esperavam que você permanecesse previsível reagirão com resistência, chamando de arrogante, distante ou radical. O que ninguém vê é que, por trás dessa postura firme, há alguém simplesmente cansado de viver para as aparências. Alguém que optou, finalmente, por viver a verdade. A crítica, que antes feria, agora te ensina. Você aprende a distinguir o que vem de um lugar de preocupação e o que é fruto do medo, da inveja ou da pura ignorância alheia. Isso te concede poder. Isso te concede paz. Você para de tentar provar quem você é. Você simplesmente é. E esse ser é o suficiente. A energia que você gastava tentando agradar está agora investida em construir, em evoluir, em ser autêntico. Não é que você não se importe. É que agora você sabe, com clareza, o que realmente importa. E neste novo eixo, a opinião dos outros não dita mais os seus passos. Quem conduz o seu caminho é você, com a bússola da sua consciência. Sinal 7. As emoções negativas já não te controlam. Você ainda sente raiva, medo e tristeza. Isso faz parte da experiência humana. Mas agora, essas emoções não ditam mais as suas ações e as suas reações. Elas chegam, movem-se através de você e se dissipam. Antes, elas te governavam, eram os seus tiranos internos. Agora, você as observa. Você aprendeu que a emoção não é uma inimiga a ser reprimida. É um sinal. E quem compreende o sinal não se perde no meio da tempestade. A raiva surge, mas você não explode. O medo aparece, mas ele não te paralisa. A tristeza bate, mas você não se afoga nela. Você respira. Você sente. E você continua. Isso não te torna um robô emocional. Isso te torna consciente. Quem sente com clareza, vive com leveza. Você parou de fugir de si mesmo. Antes, qualquer desconforto emocional era um gatilho para distração, para fuga. Agora, você o encara. Você percebeu que fugir não resolve nada. Adiar o confronto apenas prolonga o sofrimento. Encarar é a única rota de passagem. Essa mudança não se deu em um dia. É um processo lento, uma prática de coragem. Mas você tem evoluído, ganhando uma força que não é barulhenta, mas constante. Não é agressiva, mas inabalável. A sua maior vitória é esta: manter a sua paz interior mesmo quando tudo ao seu redor tenta roubá-la. E essa paz não é importada do exterior. Ela nasce dentro, é o fruto amargo, mas nutritivo, das batalhas internas que você decidiu, finalmente, não perder mais. O mundo exterior nota. Dizem que você está diferente, mais calmo, mais centrado. Podem pensar que é apenas maturidade. Mas você sabe que é o resultado de dores encaradas, verdades engolidas e ciclos fechados com dignidade e coragem. Hoje, você entende que reagir é ceder o controle da sua soberania pessoal. E você está cansado de ser refém do que sente. Não porque deixou de sentir, mas porque agora você escolhe como responder a esse sentir. E essa escolha é a essência da liberdade.
A dor não some, mas te ensina. O medo não desaparece, mas te revela. A raiva não morre, mas te mostra o que é importante proteger. E você avança. Porque quem domina suas emoções domina, em grande parte, o seu destino. Sinal 8. O caos interno começa a fazer sentido. Por muito tempo, você viveu em um estado de confusão mental e existencial. Uma multiplicidade de pensamentos, dúvidas, vozes internas que se contradiziam. Era como ter uma tempestade ininterrupta dentro de você. Nada se alinhava. Tudo parecia fora do lugar. E essa desordem te deixava exausto, sem rumo, perdido. Mas agora, algo se transforma. O caos ainda existe, mas a sensação é diferente. Ele já não dói tanto. Você começa a entender que ele tem um propósito superior, que ele não veio para te destruir, mas para te reorganizar. As peças antigas estão sendo movidas. As velhas certezas estão ruindo. E no meio desse tumulto, você está se reencontrando, estranhamente, mais inteiro. É libertador e bizarro ao mesmo tempo. Você começa a notar os padrões, a enxergar o que está sendo removido para abrir espaço para o novo. Você sente que algo grande e inevitável se aproxima. E, pela primeira vez, o caos não te amedronta. Ele te prepara, porque agora você compreende. Todo colapso interno precede uma nova e mais honesta estrutura. Toda confusão é a antessala da clareza. Antes, você queria fugir da bagunça. Agora, você mergulha nela com bravura, porque sabe que quanto mais fundo você for, mais verdade encontrará. Não existe cura superficial. Não existe renascimento sem a desconstrução radical. O caos deixou de ser um inimigo e se tornou um sinal de que a sua alma está em movimento, que o antigo está sendo desnudado para dar lugar ao que é real, ao que te pertence de verdade. Você para de exigir ter todas as respostas. Você começa a confiar no processo. Percebe que não precisa entender tudo. Só precisa continuar sentindo, escolhendo, caminhando, um passo de cada vez. Essa desordem que você sente não é fraqueza. É a vida reorganizando a vida. Não lute contra ela. Permita-se atravessá-la. O novo você está sendo esculpido exatamente no centro dessa confusão. Sinal 9. Um fogo silencioso começa a crescer dentro de você. Mesmo com tudo desmoronando, você sente algo diferente. Uma força interior que é difícil de verbalizar. Não é euforia. Não é motivação instantânea. É algo mais profundo, quase subterrâneo. Um fogo calmo, constante, que arde em silêncio. Um chamado que sussurra: continue. Ainda não acabou. Você não sabe de onde essa força emerge, mas ela aparece justamente quando você mais precisa. Quando tudo parece te empurrar de volta para a inércia, ela sussurra: vá. E você vai. Cansado, mas firme. Com medo, mas presente. Este fogo não faz barulho. Não precisa de testemunhas. Ele cresce na quietude, na solitude, nas decisões difíceis e inadiáveis. Ele nasce daquilo que você perdeu, daquilo que você superou em silêncio e das verdades que você encarou sozinho. Você para de buscar estímulos externos. Você descobre que a maior força reside na disciplina inabalável. Que a disciplina, mesmo sem motivação, constrói muito mais do que qualquer entusiasmo momentâneo. Não se trata mais de se sentir inspirado. Trata-se de estar comprometido. De continuar mesmo quando ninguém está olhando. Mesmo quando não há aplausos. Mesmo quando é só você e o caminho deserto à sua frente. Este fogo não te consome. Ele te alimenta. Ele queima o medo, a dúvida, a culpa. Ele aquece a sua coragem e ilumina as suas escolhas. Quem te vê de fora pode não notar, mas você sabe, algo grande e inquebrável está sendo forjado. E quando estiver pronto, o mundo verá. Mas você já sentiu. Este fogo é o sinal de que você está pronto. Não para conquistar o mundo, mas para não desistir de si mesmo. E isso muda a totalidade da sua existência. Porque quem não desiste de si já venceu a metade mais difícil da batalha. Esta é a verdadeira vitória. Silenciosa, constante, implacável. A mudança, percebemos, está muito longe de ser confortável. Ela é desafiadora, confusa e, na maioria das vezes, profundamente solitária. Mas para indivíduos como você, que chegaram até este ponto da jornada, simplesmente não existe outra escolha.
Você é daqueles que, mesmo sem compreender totalmente o porquê ou o como, sente em cada fibra do seu ser a urgência de romper com o que é falso. Há algo em você que grita, que empurra e que torna a ignorância voluntária uma tarefa impossível. Estes são os escolhidos, não por serem intrinsecamente melhores ou mais dotados, mas porque já não suportam a mediocridade do viver no automático. Enquanto a grande maioria se contenta em sobreviver, anestesiada em ciclos repetitivos e seguros, o escolhido sente um mal-estar constante, uma urgência por verdade, um vazio que nenhuma distração efêmera consegue preencher. Você começou a questionar, a observar o cotidiano com lentes afiadas, a notar que o mundo ao seu redor deixou de fazer sentido. É nesse desconforto radical, na incapacidade de aceitar a permanência no mesmo lugar, que o processo de transformação se inicia. Mudar para o indivíduo desperto não é sobre deixar a vida mais bonita ou invejável. É sobre torná-la real. Significa largar as máscaras sociais, encerrar relacionamentos que te diminuem, abandonar rotinas que te sufocam. É um movimento interno que exige a coragem de encarar, de uma só vez, tudo aquilo que foi diligentemente ignorado por anos. Cada passo é uma renúncia. Cada decisão é uma reconstrução. E o apoio, na maioria das vezes, é escasso. O preço da transformação é imensurável. Exige que você se desarme das antigas certezas, que enfrente os medos mais ocultos, que aceite a perda para que, finalmente, possa haver o ganho. E isso gera terror. Dá vontade de regressar, de voltar para o que era previsível. Mas, uma vez que o seu olho interno se abriu, você não consegue mais fingir que está dormindo. Uma vez que você vislumbra sua verdade, tudo que é artificial ou mentiroso passa a te perturbar profundamente. E ignorar essa perturbação se torna, eticamente, intolerável. Esta mudança não é uma fase passageira. É um chamado que separa aqueles que estão prontos para a soberania da alma daqueles que ainda preferem a ilusão do controle. O indivíduo chamado sente essa urgência em sua totalidade. Ele não sabe explicar, mas sabe que precisa seguir adiante. A sua alma já não tolera mais o silêncio. E a dor de mudar, por mais aguda que seja, se torna infinitamente menor do que a dor corrosiva de permanecer onde você não pertence. Se você chegou até esta vírgula final, você já não é o mesmo que começou esta leitura. Algo dentro de você foi tocado, despertado, talvez até mesmo exposto. E por mais desconfortável que seja, essa é a prova viva de que a mudança já está em curso. Não importa se as coisas ainda parecem caóticas ou se a direção exata está turva. O movimento interno já foi deflagrado. A verdadeira transformação não chega com datas marcadas ou promessas garantidas. Ela se manifesta em silêncio, nos dias em que você pensa em desistir, mas escolhe, por um milagre de disciplina, continuar. Nos momentos em que tudo parece desmoronar, mas algo, internamente, se alinha. Acontece quando você para de esperar por sinais externos e passa a escutar, com reverência, o que o seu próprio coração sussurra há tanto tempo. Você não precisa ser perfeito para transformar-se. Você só precisa ser honestamente imperfeito. É reconhecer o que não faz mais sentido, mesmo que você ainda não saiba como consertar. É escolher, a cada amanhecer, não abandonar si mesmo. É respeitar o tempo do seu próprio processo, por mais lento e invisível que ele pareça aos olhos apressados do mundo. Você não precisa ter todas as respostas agora. Você só precisa ter a decisão de não voltar para o antigo, apenas porque o novo te amedronta. Coragem não é a ausência de medo. É avançar com ele ao seu lado. E se você está sentindo esse medo, é o sinal inequívoco de que você está no limiar de algo grandioso. Não se apresse. Apenas continue. Quando tudo for caos, volte para dentro. Quando o medo te visitar, lembre-se de quem você já se tornou. E quando a dúvida aparecer, confie. O caos também faz parte do caminho. A dor também ensina. A confusão também prepara. Nada está acontecendo por acaso. Muitos pararão na metade, mas não você. Porque o chamado que arde em seu peito é mais forte do que qualquer medo. E não importa o quanto você tropece, o quanto você se canse, você já compreendeu. Não há volta para o que não te representa mais. Agora, é o tempo de seguir em frente. Um passo, um silêncio, uma decisão por vez. Lembre-se, você não está quebrando. Você está rompendo. Deixando para trás o que te limitava, o que te diminuía, o que te impedia de ser inteiro. E quando esse processo terminar, ou melhor, quando ele finalmente fizer sentido, você olhará para trás e saberá que cada passo,
Cada lágrima, cada silêncio valeu a pena. A bola está com você. A mudança já começou. Siga adiante. Se este mergulho na sua própria consciência te tocou, se fez o chão tremer sob seus pés, é porque você precisa deste conteúdo. Deixe sua gratidão com o seu like. Agradeço imensamente por sua atenção e coragem de acompanhar esta reflexão até o fim. Para selar este momento de ruptura, comente abaixo a frase: "Eu não estou quebrando. Eu estou rompendo." E, se ainda não fez, inscreva-se no canal e ative as notificações. O próximo despertar está a caminho.